Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. O assunto de hoje tem a ver com o interesse muito grande das igrejas locais, as igrejas cristãs, que querem estabelecer parcerias missionárias eficientes. Não é segredo para nenhum cristão que o maior desafio que nós recebemos como igreja é ganhar o mundo para Jesus, é transformar a realidade da nossa sociedade por meio da pregação do Evangelho. Para isso nós temos evangelistas e missionários. Agora, a igreja local desempenha um papel essencial como parceira dos missionários. Os missionários sozinhos não podem fazer nada, aliás, eles precisam ser enviados pelas igrejas e as igrejas precisam acolher os resultados missionários quando elas estão no campo. Como estabelecer parcerias missionárias realmente eficientes, que façam diferença e que produzam para o reino de Deus? Existem várias pressões. Por exemplo, não é incomum que uma determinada igreja local estabeleça uma parceria, envie missionários para o campo e a partir que o tempo começa a passar, começa a haver pressão dentro da igreja local por resultados, por conversões, por implantação de igrejas no campo missionário, e se isso demora ou não é na velocidade que se espera, começam a escassear recursos, começa a haver murmuração. Como administrar todas essas coisas e como ter uma visão realista de uma parceria missionária que realmente funcione para o reino e não para os interesses, digamos, administrativos dos membros da igreja local? Como fazer com que o membro da igreja local que contribui para as missões por meio das suas ofertas e seus dízimos se sinta parte dessa missão, sem fazer com que ele tenha que ir para o campo missionário para ver de perto o que é missão? O Vejam Só de hoje tem o propósito especial de discutir a questão com gente que realmente entende do assunto e ouvir você por meio do nosso site. Dessa forma, esperamos contribuir para que a causa missionária aqui no nosso país e no mundo, feita por igrejas brasileiras, realmente sofra um crescimento positivo e alegre o Senhor que nos enviou para ganhar o mundo. Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só. Agradecendo o carinho da sua audiência, querendo mandar presentes para você e convidando para entrar no site do programa, votar na enquete, a fim de se qualificar para esses sorteios. O site é o vejamsó.com.br. O assunto agora é missões. E quem vai tratar disso é quem realmente entende de missão, não eu, né? Pastor Davi Botelho, da Missão Horizontes, que dispensa apresentações, conhecido no Brasil e no mundo, e que depois de algum tempo volta aqui ao Vejam Só, né? Tudo bem, ele tem que viajar de Minas Gerais para cá para participar do programa, mas é sempre um prazer recebê-lo, Pastor Davi. Seja bem-vindo. Salam aleikum. Eu estou cumprimentando com a paz do Senhor na língua árabe. Como é que fala? Salam aleikum. Salam aleikum. E você poderia responder aleikum salam. Aleikum salam. Isso mesmo. Agora, se você quisesse dizer a graça, a paz e a misericórdia de Deus seja contigo, você diria aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tá dito. É um prazer estar contigo. Não, meu filho fala árabe, a gente só tem parte da comunicação básica, os lugares que a gente vai no mundo árabe. Deus está fazendo coisas extraordinárias no mundo árabe, pessoas estão tendo sonhos e visões com Jesus, há programas de televisão entrando nesses lugares, há um programa feito da Finlândia para o mundo árabe que tem um alcance de quase 60 milhões de acessos mensais e cerca de 10 mil conversões mensais. Pode dizer glória a Deus aqui também? Claro, claro. Amém. Deus está fazendo pessoas tendo esses sonhos e visões com Jesus e se convertendo. Amém. E essa é uma utilização muito importante dos recursos eletrônicos, né? Para penetrar em lugares onde o evangelho não pode ser, não é recebido
da maneira tradicional, por pessoas e tudo. Então o trabalho eletrônico tem facilitado bastante a vida. Essa emissora também faz parte desse esforço, principalmente por meio da transmissão via satélite e do site, né, do site On Grace, que é traduzido em árabe também, né? Temos bastante testemunhos positivos disso. Fica onde a Missão Horizontes, pastor? Ela está estabelecida em cima da Serra da Mantiqueira, na cidade de Monte Verde. Quem vai para Monte Verde entra numa fria, porque chega a 13 graus abaixo de zero. Tem somente 6 mil habitantes, mas aproximadamente 200 hotéis e pousadas. Ô, doido. É uma cidade turística. É uma cidade turística. E a Missão Horizontes treina missionários para o mundo, especialmente a Janela 1040. Isso mesmo, essa região que é menos alcançada da terra, onde está 95% dos povos menos evangelizados, que são os povos muçulmanos, budistas, hindus e tribais, onde está a maioria das línguas que não tem nada da Bíblia. Muito obrigado por ter vindo, pastor. É um prazer. Do outro lado, estreando no programa, vejam só, é a primeira vez que ele vem, com muita alegria eu recebo aqui o pastor Sebastião Neto, da Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul. Seja bem-vindo, pastor Sebastião, paz e graça. Paz e graça, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar participando do programa e tendo também aí, revendo meu amigo pastor Levi Botelho. A Missão Horizontes, um período, teve a sede dela lá nas dependências da Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul. Não me diga, eu não sabia. Ficou acho que uns 2 anos, né? Eles estavam, ainda não havia concluído a sede lá de Monte Verde e usaram o nosso espaço. Foi muito bom reencontrar o Davi aqui. Então, o pastor Neto é o pastor da Primeira Igreja de São Caetano, lá a Igreja Batista. Eu passei o ano de 2013 para 2014, fui de passagem do ano lá, né? Foi uma experiência muito gostosa com a pregação, a Santa Ceia e depois a ceia, uma delícia de confraternização lá. E foi a primeira vez que eu estive nessa igreja e soube que ela tem um número extremamente significativo de parcerias missionárias, né, que funcionam. E por isso pedi à nossa produção que convidasse o pastor Neto para falar sobre parcerias missionárias na igreja local, né? Ele que tem muita experiência sobre isso. Pastor Neto, vamos começar com o endereço da igreja de São Caetano. Rua Amazonas, 875, no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul, estado de São Paulo. O senhor está lá há quantos anos já, pastor? Estou no 23º ano de Ministério Pastoral. 23 anos? 23 anos. De pastor, à frente da Primeira Igreja. E, assim, não precisa ser exato, mas se o senhor tiver o número, melhor. Mas, se não, mais ou menos, quantas parcerias missionárias a igreja já fez? Estamos hoje com 34 parcerias missionárias. Temos alguns missionários que são sustentados diretamente pela igreja. Há uma missionária que a igreja sustenta há mais tempo do que o meu ministério lá. Já sustentava quando eu cheguei, Nanete Queiroz. Ela esteve durante 16 anos lá no Médio Amazonas, implantando e trabalhando com o povo Saterê Mauê, e hoje ela continua missionária nossa, mas no Vale do Ribeira. E temos ela, que é missionária diretamente sustentada pela igreja, temos também no Iraque uma jovem que nós apoiamos, a jovem senhora agora, casou-se, ela coordena a PEC do Iraque e também ajudamos aí no sustento de também um obreiro local no Egito, outro que está trabalhando em Israel, e temos parcerias com as missões. Temos com a PEC do Brasil, a PEC Oriente Médio, com a Convenção Batista Brasileira, a Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, no sustento de alguns projetos. Temos também com missões que atuam na área social, Lar Batista de Crianças, a ASPA, Associação de Ação Social Portas Abertas, um trabalho que trabalha também com crianças e dá apoio, Desafio Jovem Viva a Vida,
que é um trabalho de recuperação de dependentes químicos, entre outros. Agora de cor não tenho todos, mas são 34 parcerias estabelecidas direta e indiretamente. Com a igreja local de São Caetano. 34. A maioria das igrejas que eu conheço não tem nem 4. Nenhuma. Então, preste atenção, como é que a gente pode estabelecer parceria? E a igreja de São Caetano não é uma catedral. Não. Quantos membros tem lá? Nós estamos com 350 membros. 350 membros. Então, preste bastante atenção no programa de hoje para a gente ver como é que a gente pode estabelecer parcerias missionárias realmente eficientes. Começando pela matéria que você vai assistir agora no Vejam Só. As missões são uma ordenação de Jesus Cristo, que antes de ascender aos céus após sua ressurreição, orientou seus discípulos a irem por todo o mundo levar o Evangelho e sua mensagem. A missão quer atingir todos os membros da sociedade, especialmente os mais abandonados espiritualmente e materialmente. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. As ações missionárias e projetos sociais são cumprimento dessa ordem de forma prática e efetiva, com resultados visíveis de transformação da sociedade e pessoas a quem essas iniciativas alcançam, ou seja, iniciativas religiosas destinadas a propagarem os princípios do cristianismo entre os povos não cristãos. Missões regionais, nacionais e internacionais. A cada passo do evangelismo são ultrapassados diversos desafios, transformando assim os obstáculos em estímulos. Estímulos esses que assumem uma dimensão social, econômica, educativa, assistencial e muitas vezes também artística e cultural. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a inquietude, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até o fim, esse será salvo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a intenção do coração de Deus, do começo até o fim dos tempos, é salvar o mundo. Neste sentido, a razão da existência da igreja, ou tudo o que ela pensa e faz, deve girar em torno da missão de Deus. A evangelização deve obedecer a este princípio maior e motor. A mensagem proclamada na evangelização deve refletir o projeto missionário de Deus, que é implantar o reino. O objetivo do discipulado é capacitar e equipar aqueles que entenderam a missão e desejam participar dela, sendo que a mesma exige envolvimento com o ser humano e a denúncia do sistema teológico, ideológico, social que o oprime. Não é possível fazer missão sem se envolver plenamente no mandato. Por isso, surge a pergunta em relação à igreja local e às missões. Como estabelecer parcerias missionárias eficientes? Descubra agora no programa Vejam Só. Especialmente num tempo em que se cumpre a palavra de Jesus, né? E por se multiplicar a iniquidade, né, o amor de muitos se esfriará, né, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Né? Houve um equívocozinho aí na matéria com essas duas palavras, né, iniquidade e perseverar, mas você que conhece a Bíblia sabe que foi isso que Jesus Cristo disse. E por isso nós estamos aqui com o pastor Davi Botelho, da Missão Horizontes, e também com o pastor Sebastião Neto, pastor Neto, né, da Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul, que vão nos orientar sobre isso. Vamos lá para a enquete. Vai para o site do programa, vejamsó.com.br, e responda a essa pergunta que você está vendo aí. Sua igreja está envolvida em algum trabalho missionário? Né? Essa é a enquete de hoje. Resposta sim, ou resposta não, ou não sei. Tem gente que não sabe se a igreja está envolvida em algum projeto missionário, né? Então procure saber, tá? Voltando à enquete, você está habilitado para os sorteios. Depois eu falo para você do que você pode ganhar participando do programa Vejam Só por meio do site vejamsó.com.br.
Pastor Davi Botelho, quantos anos existe a Missão Horizontes? Nós estamos estabelecidos no Brasil desde 89, praticamente 25 anos. 25 anos de trabalho já? Sim. Vocês têm ideia de mais ou menos com quantas igrejas vocês têm parceria realmente assim, eficiente, uma parceria verdadeira? Sim, algumas. São poucas as igrejas no Brasil hoje que buscam parcerias. A área de missões tem decaído muito no Brasil. 99% das igrejas brasileiras não tem um missionário transcultural. Eu estou falando da área transcultural. A igreja cresceu proporcionalmente, em 20 anos, 4 vezes e decresceu em missões, no envio de missionários, 4 vezes. Então isso leva a algumas reflexões e a gente tem trabalhado nessas pesquisas e procurar ajudar os membros, pastores, líderes para essa área de reflexão. Só mais uma pergunta, pastor. A Missão Horizontes envia missionários ou treina missionários que as igrejas enviam para a missão? Então, a missão trabalha em algumas áreas. 1/3 da Força Missionária Brasileira, na janela 1040, passou por um dos nossos treinamentos. Então, nós temos missionários que vêm para a missão para serem treinados por igrejas ou por organizações missionárias e para serem enviados. Mas, ao mesmo tempo, nós temos projetos que a missão também trabalha. E hoje nós recebemos os candidatos com 1/3 do sustento necessário e a gente trabalha para complementar esse outro 2/3 para que ele possa ir. Então isso é o diferencial da missão para levar os missionários para os lugares mais difíceis da terra. Pastor Neto, vamos começar falando dos missionários que a igreja, que a primeira igreja batista em São Caetano mantém. Ela mantém sozinha esses missionários ou ela ajuda esses missionários? A missionária que está no Iraque, o sustento é basicamente nosso. Ela está recebendo um complemento agora porque casou-se, o esposo precisou de uma ajuda e a PEC Oriente Médio suplementa esta ajuda mais em função da nova situação que ela vive. Mas basicamente o sustento 95% é da igreja. Aliás, nasceu uma criança e eles estão dando algumas ajudas assim e a PEC Oriente Médio está fazendo isso com outras parcerias. Mas 95% é nosso. A missionária que ficou 18 anos entre o povo Saterê-Mauê e o povo indígena e que agora está conosco no Vale do Ribeira, faz um trabalho de implantação de igreja local e também um trabalho de ação social com crianças de uma comunidade muito carente, um distrito de Miracatu. Ela recebe 100% do apoio da igreja, inclusive ela tem plano de saúde, a igreja supre, moradia, até mesmo alguma ajuda para alimentação, além do que ela mantém em termos de prebenda de sustento ministerial. Esses dois casos que o senhor citou, do Iraque e da moça que ficou no Amazonas, que está agora no Vale do Ribeira. Essas pessoas eram membros da igreja ou a igreja as acolheu para mantê-las no campo? Nenhuma delas elas não eram membros da igreja. A Nanete foi apresentada à igreja, na época ela fazia o seminário Peniel, seminário ligado à Missão Novas Tribos do Brasil, em Minas Gerais, e ela foi apresentada através de um outro obreiro que era membro da igreja. A igreja adotou ainda no seminário, depois a igreja participou de tanto do envio dela, de um treinamento posterior que ela teve na área linguística, e manteve o sustento até o final do projeto dela com tribos indígenas. Aí, por questões de saúde, ela transferiu-se e ela continuou sob os cuidados da igreja, transferindo-se de campo e de área. A pessoa que está no Iraque, eu não posso assim, citar o nome, ela está ali no Iraque, agora está na região norte do Iraque. Ela nos foi apresentada pelo coordenador da PEC Oriente Médio, quando ela veio fazer um treinamento no Brasil. A PEC Oriente Médio mantém uma base no Brasil,
porque o Brasil pode receber pessoas de todos os países. E lá no Oriente Médio mesmo, em alguns países, pessoas de um não podem entrar no outro. Então, por isso que os treinamentos são feitos aqui. No treinamento que ela veio, ela não foi apresentada. Ela é brasileira? Não, não, ela é da região mesmo. Tá. Aí ela nos foi apresentada e a igreja resolveu adotá-la. Que legal. Há 7 anos a igreja passou a se envolver diretamente. A igreja é ligada, a nossa igreja é filiada à Convenção Batista Brasileira, mas tínhamos o trabalho todo através da convenção, com ofertas especiais, em ocasiões especiais, mas há 7 anos a liderança da igreja sentiu, entendemos pelo Espírito Santo, a necessidade de um envolvimento direto. E por isto, agora, durante todos os cultos públicos da igreja, além dos dízimos, nós levantamos ofertas especiais para a área missionária. E a partir daí fomos ampliando até chegarmos nesses 34 projetos. E graças a Deus a igreja tem entendido, tem sido abençoada por isto. A partir deste tempo, a igreja passou em outras áreas, a também ser abençoada. Esse é um desafio que eu faço a pastores de igrejas locais que estão me ouvindo, nos assistindo. Envolvam-se, vocês verão como serão abençoados. As pessoas da igreja, os jovens da igreja foram motivados, os nossos jovens se envolvem também diretamente com a obra missionária no carnaval, num período em que muitos jovens fazem retiros. Os nossos jovens vão para cidades do interior, não só em São Paulo, já foram para Minas Gerais também, e realizam, junto a pequenas igrejas, comunidades carentes, um impacto missionário. Tanto trabalhando com crianças, como na área de ação social, de saúde, e assim como na proclamação direta do Evangelho, nos contatos com as pessoas. Então, toda a igreja tem sido, outras organizações da igreja vão nas missões que nós temos, que não estão tão distantes, participam também, e isso tem sido muito bom. No próximo bloco a gente vai aprofundar essas questões. Queremos saber como é que essas mais de 30 parcerias foram feitas na igreja de São Caetano, que é uma igreja com menos de 400 membros, não é uma igreja monstro, né? E que tem essa experiência missionária tão efetiva. E também saber do irmão Davi Botelho por que o Brasil está recuando na área missionária, se ele ia ser o celeiro missionário do século XXI, como se dizia no fim do século XX. Muito bom ter você aí assistindo ao Vejam Só de hoje. Já votou na enquete? Vai lá no site do programa, né? www.vejamsó.com.br e vote na enquete. A enquete de hoje é: sua igreja está envolvida em algum trabalho missionário? É a pergunta que nós estamos fazendo na enquete. As respostas, né? As famosas sim, não sei. Você responde, fez o voto, você está concorrendo aos sorteios que a gente faz aqui no programa. O de hoje é com o brinde da Agrade, que são 2 brindes. O primeiro deles é esse cobiçadíssimo livro aqui. Estou falando do livro, todo mundo está gostando bastante, né? E eu vou mandar de presente para quem for sorteado. O livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, do Dr. Roger Olson, né? Um livro que é da editora Reflexão e que desmistifica o arminianismo. Muita gente acha que teologia reformada é só calvinismo. O arminianismo também faz parte da teologia reformada. E esse é um livro que explora exatamente essa questão da teologia arminiana, escrito por um dos principais arminianos bíblicos, né, Dr. Roger Olson. E eu vou mandar de presente junto com a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus. Essa camiseta que você está vendo aí, né, que vai te deixar muito bonito ou muito bonita. Agora, se você quiser estudar teologia, Bíblia, né, se preparar para fazer a obra de Deus, pega o telefone que está aparecendo na sua tela e liga amanhã. Agora não adianta, tem que ser no horário comercial. Você liga para 0 Operadora 11 3115 0819, fala com o pessoal da Agrade para se informar sobre a filial da Agrade mais perto da sua casa. Nós temos mais de 600 unidades no Brasil todo, uma perto de você.
pega o endereço, verifica quais são os cursos que passam lá. O curso bíblico é universal, está em todas as filiais, tá? Então, quer estudar a Bíblia, pode ter certeza que na filial perto de você tem o curso bíblico. Agora, existem outros cursos, tem curso de música, tem curso de Libras, Língua Brasileira de Sinais, Capelania, Evangelismo, curso para obreiro, tem uma infinidade, inglês e espanhol com a Bíblia. Tem bastante curso, então é melhor você ligar amanhã e se informar certinho sobre o endereço da unidade e quais cursos você pode estudar lá, tá bom? Vai se preparar para servir a Deus, fazer a obra missionária, né? 3115-0819 é o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrate. Pastor Davi Botelho, eu me lembro muito bem que nos anos 80... né? A gente estava se aproximando do final do século e tudo quanto era igreja fazia conferência missionária, às vezes mais do que uma por ano, né? E tal, só se falava missões, 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 e o Brasil ia ser o celeiro missionário, ia suprir a necessidade missionária do mundo, porque os Estados Unidos estavam caindo em declínio no envio de missionários e a grande esperança era o Brasil. O que aconteceu? É tão interessante que existem alguns paradigmas. Um exemplo, quando a gente pensa no Nordeste, a gente fala, olha, levar recursos econômicos vai ajudar o pessoal a ser melhor. E a violência aumentou quando os recursos econômicos aumentaram. No Brasil ocorreu a mesma coisa. A gente pensava, olha, nessa época que havia aquele boom missionário, a gente falava, puxa, se vier os recursos, o Brasil vai estourar em missões. Houve até uma previsão, uma profecia de um tal de Peter Wagner, que ele disse que o Brasil em 2010 seria a maior força missionária brasileira no mundo e em 2025 seria superado pela China. Mas a realidade é que em 10 anos somente nós tivemos aumento do salário mínimo em dólares 4 vezes, entre 2002 e 2012, mas a força missionária não. Então o que eu vejo é que o pessoal se tornou muito mais egoísta nesse tempo, pensando mais em si próprio do que no reino de Deus, na expansão. Então esse foi um fator. E pensando nisso, a gente diz, é hora de nós despertarmos desse sono, dessa letargia missionária. Porque as oportunidades são grandes, hoje há uma facilidade. Um exemplo, se você quer saber todas as línguas que não tem nada da Bíblia, eu tenho uma lista aqui com todas as línguas do mundo que não tem nada da Bíblia. Nós temos hoje 2.000 línguas que não tem um tradutor lá dentro. Então, como fazer? E a gente tem projetos que facilitam, por exemplo, a Wycliffe International, hoje ela fez parcerias com mais de 40 organizações. Nós fazemos parte dessa Wycliffe Associates, que ajuda tremendamente. Uma reunião que foi feita no oeste da África, com várias organizações, chegaram à conclusão que 3 missionários estavam trabalhando numa mesma língua, porque lá tem línguas que falam em diversos países. Um exemplo, o Fulani está estabelecido em 15 países diferentes. E aí foi muito mais fácil agora. Porque o trabalho poderia ser muito mais rápido, 3 vezes mais rápido, porque eles iam trabalhar em partes da Bíblia. Dividindo. Então essa parceria cria uma sinergia que vai facilitar. Então nós temos hoje as facilidades, nós temos as informações, nós temos os treinamentos, nós temos os meios de comunicação, tudo muito mais fácil. Mas precisamos de vontade. Falta mão de obra? Não falta mão de obra. O que falta é visão. Não falta mão de obra, não falta recursos econômicos. O que falta é visão. Porque se tem visão, nós temos aqui uma prova de uma igreja. Se 10% das igrejas brasileiras tivesse a mesma visão da primeira igreja batista em São Caetano, o mundo já seria evangelizado. Por quê? Porque os irmãos moráveis, para cada 12 membros, eles tinham um missionário. E eles não tinham os meios de comunicação que nós temos. Eles gastavam em média 6 meses da Europa para chegar à China. E hoje nós chegamos ali numa rapidez tremenda. Então, as facilidades. Por exemplo, nós temos um projeto que nós recebemos um adolescente. Esse adolescente termina o 1º grau, vem para a organização, ele tem 1 ano de treinamento no Brasil, 1 ano num país de língua hispânica, onde ele vai dar continuidade aos seus estudos, conclui o 2º grau em inglês,
e depois uma língua asiática, aí depois uma graduação universitária. Em 9 anos de treinamento, ele tem uma formação bíblica, missiológica, intercultural, espanhol, inglês, uma língua asiática e também uma graduação universitária linguística para ser um tradutor da Bíblia. E nós temos hoje alguns deles que vieram há 12 anos atrás e que já está nesse estágio hoje coordenando até projetos. Maravilha. Pastor Neto, conta para nós, como é que a igreja, uma igreja local, com menos de 400 membros, conseguiu se envolver com mais de 30 projetos missionários eficientes e efetivos? Que milagre aconteceu? Desceu um anjo lá? Foi a decisão foi uma visão que Deus colocou no meu coração, participando de congressos missionários, tendo contato com missões. É muito importante, é claro que a chave é a liderança da igreja, o pastor da igreja, pessoas que pertencem a um conselho, estarem sendo motivadas, participando de congressos, lendo um livro que li há alguns anos, antigo, escrito por Oswald Smith, que foi um dos grandes líderes de missões no mundo, ainda no século passado, Coração em Chamas. Esse livro me ajudou muito, abrindo e mostrando o que uma igreja local pode fazer e como Deus a abençoará nesse sentido. E levei líderes também para alguns congressos, para ouvir, e desta maneira a visão chegou. Começamos a experiência, já tínhamos a experiência com uma missionária que já estava há anos com a igreja e decidimos começar a fazer mensalmente ofertas, dominicalmente ofertas para missões, e fomos aos poucos ampliando essa grade. Mas aí é que entra a questão, porque a minha experiência mostra o seguinte: primeiro, a igreja não tem envolvimento nenhum com missões, porque nós temos que nos fortalecer aqui para depois pensar no resto do mundo. Tá bom. Aí fortalece, aí aparece um missionário, no caso, uma missionária que vocês têm lá. É muito comum, mas é extremamente comum a igreja se acomodar nessa missionária. Nós já estamos fazendo missões. Tem uma missionária, nós já estamos fazendo missões. Vocês foram para mais de 30 parcerias. Como é que vocês não pararam na primeira? Porque começamos a ver que a igreja estava sendo abençoada com ela. Depois começamos também organizando uma congregação numa comunidade carente, na comunidade do Heliópolis, em São Paulo, é a maior comunidade da cidade, e estivemos ali com um pastor que tinha o coração missionário. Ele se dedicou, já falecido, o pastor Euclides Mário, e deu a vida ali naquela região. Não dependia totalmente, mas a igreja apoiou na implantação da igreja, de uma das igrejas ali. Depois fomos também para o litoral, uma família estava lá no litoral e nos chamou para lá. Fomos apoiar, eles tinham um pequeno trabalho na casa e começamos a expandir. E quando surgiram, como sempre recebemos missionários na igreja, já tínhamos tido a experiência com a Missão Horizontes, uma pessoa ligada à Missão Horizontes foi implantar um trabalho no Canadá com portugueses, e ele saiu, o pastor Walter, da missão, quer dizer, foi treinado pela missão, e ele desafiou a igreja se envolveu com ele, recebendo os relatórios. Esses relatórios foram motivando a igreja. Houve a motivação, cada vez, sempre damos os relatórios, em todos os cultos são dados pequenos relatórios, às vezes mostramos fotos, lemos os testemunhos, e as pessoas vão percebendo a necessidade de olhar para fora, não olhar só para dentro. E um lema que a igreja tem: quando você é um canal de bênçãos, você é abençoado. E a igreja que é um canal de bênçãos é abençoada. E os membros desta igreja, logicamente, o serão também. E as pessoas, os membros da igreja, foram sentindo isso em suas vidas. Alguns, além do trabalho feito através da igreja, alguns ainda se envolvem diretamente. Alguns, eles são parceiros de missionários. Fora os missionários que a igreja apoia, eles apoiam outros. Então tornou-se algo assim que contagia. Quando você faz a vontade de Deus, e aquilo é uma bola de neve, vai crescendo.
E é isso que nós temos sentido. Vez por outra, nós temos um orçamento anual, alguém levanta, mas são poucas pessoas. E contra fatos não há argumentos, quando nós mostramos que, a partir do momento que a igreja foi se envolvendo, o aumento da receita da igreja foi muito além daquele aumento que vinha antes. Sim, aumentou a receita da igreja, naturalmente, sem fazermos nenhum apelo, apenas desafiando todo domingo a igreja, mas sem nenhuma promessa mirabolante. Foi o trabalho que uma igreja batista normalmente realiza, mas só que enfocando, mostrando que os recursos que a igreja tem não são aplicados só ali, vão além. E fomos mostrando, e com isto as pessoas foram percebendo e notando, a liderança da igreja foi notando esse aumento além da média das entradas e da receita. Pastor Neto, tem gente da igreja local que quer ser missionário? Temos. E agora temos uma jovem que está indo para um projeto. Uma jovem, no ano passado, a igreja a apoiou, ela esteve um ano num projeto chamado Radical Latino-Americano, em países da América Latina, Elisa. Na virada do ano eu a conheci. Exato. Agora tem uma adolescente que está indo aquilo que o pastor Davi falou, os adolescentes são uma grande força, né? E temos uma adolescente que vai ficar nesse período da Copa com a APEC, Aliança para a Evangelização de Crianças do Brasil, que está com outras organizações internacionais. Ela vai para o Ceará, a sua família está pagando a passagem, e ela está indo para o Ceará para ficar 15 dias fazendo trabalho com comunidades carentes, em função da Copa, mas mostrando que a vitória maior está em Jesus, muito mais do que uma taça que vai se levantar. E várias pessoas, inclusive pessoas de outras partes do mundo, estão vindo para o Brasil para ajudar. É um projeto que a APEC está promovendo e esta moça está indo para esse projeto também. Temos seminaristas que estão sendo enviados, temos um outro jovem que é envolvido com uma missão também, ele é da igreja, e essa missão a igreja também tem parceria e ele participa da missão. Então tem se levantado pessoas que têm ido à frente. Temos alguns que hoje são pastores de igreja local, que a igreja investiu também neles na preparação, em seminários, em cursos teológicos, e estão agora servindo no reino. Glória a Deus. Pastor Davi, lógico, eu vou perguntar para o senhor uma estatística, mas é evidente que não precisa ser precisa, com vírgula, nada disso, mas pela sua experiência de gerente de missões, né? O senhor é um administrador de missões. Pela sua experiência, de cada 100 pessoas que chegam até uma missão para serem treinadas, portanto, venceram todas as etapas de sair do emprego, convencer a família, ser enviado pela igreja local, enfim, chega lá para ser treinada, para ser missionário. De cada 100, quantos efetivamente viram missionários no fim? O que a gente tem que avaliar quando é missionário transcultural. O missionário transcultural já é um processo mais avançado. Então, nós temos aproximadamente em torno de 50% dos candidatos. Mas é muito bom. Eu achava que não dava 10. Nós tínhamos mais, porque a organização é específica, nós tínhamos muito mais. Hoje, nós temos muitos problemas, o pessoal não é tão forte, resistente, e um exemplo na área como era 20 anos atrás. Como assim forte e resistente? Não entendi. Porque, um exemplo, hoje, 1/3 dos adolescentes brasileiros são filhos de pais separados. Então você imagina os problemas na escola, os problemas na família, então tudo isso afeta. Um exemplo, antes vinha alguém, um exemplo, do Nordeste para São Paulo, ele vinha sozinho. Hoje, uma pessoa de 30 anos está morando com os pais. A mãe faz a comida, ela limpa a casa, ela lava a roupa, ela faz tudo. Então o cara não sabe fazer nada, chega na missão não sabe fazer nada. Então esse treinamento é muito mais difícil, então ele é muito mais sensível. E a gente precisa de uma resiliência para essa região menos alcançada da terra. Nós precisamos de pessoas valentes para essas regiões que mundo muçulmano, budista, hindu e, além disso, os povos tribais que estão nos lugares mais inóspitos da terra. E isso tem afetado bastante.
Então essa é uma realidade. Então, mas se vocês conseguem, de cada 100 jovens que entram lá para serem treinados, 50 missionários, isso está bom demais. E a preparação faz a diferença. Você quer ver um exemplo? O Brasil hoje poderia enviar 35 mil missionários num programa só, e nada financiado pelas igrejas. Como assim? Financiado pelo governo brasileiro. O governo brasileiro vai financiar missões? Isso mesmo. Como? E você quer ver um exemplo? Projeto Ciências Sem Fronteiras. 100 mil jovens para estudar no exterior, pago por empresas e pelo governo, por causa da demanda, e não tem as universidades capacidade de receber. Só o Canadá ofereceu 10 mil vagas. O pessoal não sabe inglês, está voltando porque não sabe inglês. Então, nós temos hoje, nós já preparamos jovens com mais de 600. Inglês é uma língua fácil, mas não teve formação. Não teve formação. Então, se os jovens cristãos se envolvessem com, como é que chama o negócio? Ciências? Ciências Sem Fronteiras. Mas, eu vou fazer o Ciências Sem Fronteiras, vou ser sustentado pelo governo, mas quando eu estiver lá, eu vou agir como missionário. Você quer ver um exemplo? Eu estava na China, conversando com uma pessoa que estava fazendo mestrado na Inglaterra. Essa moça, ela esteve 2 anos fazendo mestrado, ela nunca tinha ouvido falar o nome Jesus. Na Inglaterra? Na Inglaterra. Não acredito. Essa é a realidade. Então, veja a realidade. Um exemplo, 75% dos universitários estrangeiros nos Estados Unidos nunca foi recebido numa casa de um norte-americano. Também, né? Agora, você vê a oportunidade. Nós temos essa oportunidade tremenda, extraordinária. E portas que se abrem. Tem muita gente falando que queria fazer medicina. No Brasil é muito difícil. Mas ele pode se candidatar, só ir falando espanhol. Ele pode ir gratuito para a Argentina. Ele pode ir para muitos lugares. Pode estudar na China. A China está uma abertura tremenda. Os países na Ásia. Então, bolsas de estudo em vários países que oferecem. Se ele tiver o inglês, ele tem um campo aberto. Então, há muitas oportunidades para esse pessoal. É só a igreja ter um exemplo, curso de inglês. Um exemplo, imagina uma igreja que tem culto em inglês. Ela vai atrair muitos jovens de vários lugares. É só chegar nas escolas de inglês e falar, nós temos um point. Eles virão. Então, precisa hoje uma abordagem diferente. O mundo mudou e é muito rápido. Há pouco tempo atrás, todos os adolescentes estavam no Facebook. Os pais estavam vigiando, eles migraram tudo para onde? Para o WhatsApp. O Zap, como o pessoal diz. Então, há uma coisa que nós precisamos estar preparados. E isso, missões é a porta. Por exemplo, um jovem, uma criança que aprende inglês, a massa cinzenta cresce. Um adolescente que fala uma outra língua, o que acontece? Ele tem 5 vezes mais capacidade do que um outro adolescente. Então nós temos um leque muito grande. E a igreja que se envolve em missões é uma igreja dinâmica, é uma igreja viva, é uma igreja diferenciada, é uma igreja que avança e é uma igreja que está cumprindo o propósito eterno de Deus, de levar o evangelho a todos os povos, tribos, línguas e nações. Agora eu vou abordar um tema difícil. Pastor Neto, o senhor é pastor de uma igreja local, uma igreja que não é uma igreja monstro, o senhor conhece cada membro, cada família, cada pai, cada mãe, cada jovem da sua igreja, que eu conheço muito bem o seu trabalho, aliás, notável. Como é que o senhor faz, porque certamente já aconteceu, o jovem sente lá o ardor, o chamado missionário, adolescente e tal, e os pais tentam dar uma esfriada. Não, primeiro você vai estudar, primeiro você vai isso. Os pais não têm um pouco de medo de que o sujeito se enfie lá no Irã, que o senhor tem missionário no Irã, né? No Iraque, queira ser missionário lá no Afeganistão, porque, tudo bem, falar de missões é muito bonito quando o missionário é outro. Agora, quando é meu filho, minha filha, e aí? Existe essa questão. Nós já tivemos a questão de jovens sendo chamados para preparar-se. E houve uma certa dificuldade, principalmente porque alguém da família não era evangélico. Mas eu
oramos, falei com a pessoa, seus pais vão ter que concordar. A Bíblia coloca que enquanto é dependente dos pais, que o filho tem que honrá-los e tem que obedecê-los. E oramos com eles, com ele principalmente, primeiramente, era uma moça, depois com ela, depois fomos conversar com a mãe, aceitava, mas temia pelo pai, mas a pessoa sentia no coração aquele desejo de se preparar. Quando um dia o pai descobriu, veio e a princípio teve resistência, mas depois, quando ele começou a ver a filha, como ela era amorosa com a casa mesmo, e ele começou a perceber que valia muito mais a pena, porque ele tinha outra filha envolvida com outras questões que causava muita dor de cabeça. Ele falou: não, eu prefiro que minha filha esteja com a igreja, esteja fazendo as coisas de Deus, do que não. E autorizou, inclusive apoiou financeiramente também. Não digo. Foi. Temos tido essas situações. Surge vez por outra alguém assim, mas Deus tem trabalhado. Deus tem trabalhado nos corações. A igreja, gostaríamos de ter mais pessoas dentro da igreja chamadas para a obra missionária. Eu gostaria realmente, mas ainda não tem. Já tem ocasiões em que acontece, temos mais seminaristas que a própria igreja sustenta, tem ocasião que isso diminui um pouco, mas a igreja como um todo acaba, pelo menos os jovens principalmente, acabam indo, fazendo esses impactos e tendo ações missionárias. E as famílias entendem. Tanto é que nessas ocasiões os pais liberam os seus filhos, sabem que muitos filhos vão dormir no chão, vão ter que passar alguns dias sem muito conforto. Tem pai que fica preocupado, já teve pai que preocupou com a dieta, o que ia dar para a comida dessas crianças, mas alguns pais, não mais crianças, jovens, né? Mas eles pensam que são sempre crianças, os pais sempre acham que seus filhos são meninos e meninas. No entanto, já houve o caso de pais, por causa disso, são convidados a participar também, e eles vão, e acabam gostando, aprovando, e depois dão liberdade para que os filhos continuem envolvendo-se nisso. Aliás, no próximo bloco, eu queria que o pastor Neto contasse um pouquinho dessa experiência interessante de enviar, todo carnaval a juventude sai para uma cidadezinha bem pequena, né? A última era uma que eu nunca tinha ouvido falar. Taquarivaí. Olha aí. Taquarivaí. Tem ideia de onde é isso? Nem tem ideia, já viajei bastante. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Taquarivaí. É um município novo, né? Eles estiveram lá, o pessoal da minha igreja foi junto e realmente foi uma experiência muito boa. Depois o senhor fala, a gente vai para o intervalo, voltamos já com mais missões de igreja local aqui no Vejam Só. Muito bom, estamos de volta com o programa Vejam Só, muito felizes porque você está nos assistindo. Já é tarde, mas você continua firme aí e a gente quer te premiar por causa disso. Então, caso você não ganhar os presentes de hoje, que são da Agrade, não faz mal. Você tendo participado do programa, votando lá na enquete que está no site, né, vejamsó.com.br, vota na enquete, seu nome continua na base de dados. E no final da semana, a gente vai sortear o kit Jo Rezende. Ela mesma vai te mostrar o que é. Oi, amiga.
amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Obrigado, Jô. E você que vai lá, vai de metrô, tá? Estação Ana Rosa do metrô, para não pegar trânsito, né? Que em São Paulo tá terrível. Olha, o Max Miller dos Santos Bispo, ele mora em Ilhéus, na Bahia, ele diz assim: para o trabalho missionário ocorrer de modo eficiente, é necessário que a igreja e a sua liderança elaborem boas estratégias missionárias e convençam as pessoas da importância de missões, elaborando uma boa convenção ou associação para apoiar a igreja em sua extensão. É um bom caminho esse? Essa é uma verdade. E é interessante porque nós estivemos agora ministrando ali na UBRA, que é a União Bautista Latino-Americana, e a Junta de Missões Mundiais dos Batistas Brasileiros querem apoiar esse movimento hispânico para os povos não alcançados e querem contribuir, mas a necessidade de formar juntas missionárias nessas convenções, que a maioria delas não tem uma junta que pode fazer mobilização, intercessão, levantamento de sustento, não tem. O modelo brasileiro pastor, o senhor falou, já a segunda vez que o senhor fala dos hispânicos, e eu estou com uma pergunta engatilhada e não quero perder. Eu ouvi, não sei de quem, que não sei se é México ou Peru, dois países bem próximos do Brasil, e que nós tendemos a achá-los cristianizados, mas eles são muito hostis à ação missionária cristã. É verdade? O México, inclusive, tem perseguição religiosa, né? É um dos países que está na classificação de perseguição religiosa. O México? O México. E tem muitas igrejas. E as igrejas estão crescendo. Isso é interessante. As igrejas... E aprender espanhol não é tão difícil. Não é tão difícil. Espanhol é fácil. Inglês também é fácil. Inglês, se uma pessoa aprender 4 palavras por dia, em 5 meses ele fala o básico de inglês. Nós temos isso muito prático lá na missão. Então, porque nós preparamos pessoas para as universidades, porque eles não vão para a missão para parar, eles continuam seus estudos, têm formação. Hoje nós temos trabalhos para o pessoal entrar na área de negócios e missões. Porque os países da janela 1040 não aceitam missionário. Não aceitam missionário. Aceita profissional. Um exemplo, nós estamos agora com um grupo de empresário para abrir uma franqueadora na Ásia de churrascaria. A China está... Como é que é o negócio? Abrir churrascaria na China. Está começando a interessar. Negócio da China. Negócio da China. Em dezembro, nós reunimos com um grupo de empresários para abrir uma churrascaria na China, e na Ásia, e na mesma semana estava o secretário da Agricultura lá na China, porque tem uma demanda de 200 churrascarias na China. Imagina que negócio tremendo. E o maior parceiro brasileiro. Então, e hoje a China... Não é fácil mandar missionário para lá. Puxa, é fácil, é negócio da China. Olha só. Então, são oportunidades que a gente não vê. Então, e olha, o retorno econômico é impressionante. A Indonésia, nesses últimos 13 anos, cresceu mais de 6% ao ano. E o Brasil está patinando agora. 6% ao ano, um país que é o país mais empreendedor do mundo. Eu estou representando aqui a Indonésia. A Indonésia tem 17 mil ilhas,
700 e poucas línguas, 400 delas não tem nada da Bíblia. Imagina que oportunidade de negócio no país deles. Eles são hostis à pregação do Evangelho. Sim, mas o Evangelho está crescendo na Indonésia. O Evangelho está crescendo assustadoramente. Então, o caminho é mandar profissionais cristãos que vão lá exercer sua profissão, abrir o seu negócio, mas, na verdade, vão ser sal da terra e luz do mundo. E sal da terra e luz do mundo, porque quem salva é o Senhor, não somos nós. Então, nós estamos lá para discipular, para mostrar o Senhor Jesus, porque Ele habita em nós. Amém. Então, essa é a nossa função. São oportunidades extraordinárias. Dione Santos Lima de Oliveira, ele mora em Vitória da... mora em Vitória da Conquista, na Bahia. Sou missionário entre os índios desde 1984, quando fui para o Instituto Bíblico Peniel para me preparar. A igreja da qual sou membro me apoia. Terminei os cursos da Missão Novas Tribos em 1989. Há 25 anos estou trabalhando entre os índios. Preciso muito de mais parceiros, principalmente em oração. É uma necessidade, o envolvimento tem que ser financeiro, mas tem que ser esse envolvimento espiritual através da oração. E é algo que aconteceu com a igreja. Algumas missões e alguns missionários que nós apoiamos, começamos originalmente orando por eles. Apresentando seus nomes, pedindo, distribuindo os pedidos entre membros da igreja para que estivessem intercedendo, e naturalmente foi havendo também envolvimento material para essas pessoas. Com alguns começou a haver até uma troca de correspondência, e isso foi sensibilizando os corações. Isso acontece, mas o apoio em oração é fundamental. Todos nós precisamos de oração. Né? Todo domingo tem oração por missões na igreja? Temos todo domingo. Todo domingo e às quartas-feiras nos cultos. Os cultos públicos nossos são quartas-feiras, domingos de manhã e domingo à noite. E nós temos um momento missionário em todos eles. E oramos por missões. Oramos e damos oportunidade para levantamento de ofertas e com informações missionárias também. Bacana isso, né? E é interessante, pastor, porque a oração é a base. Para aparecer obreiros, precisa de oração. Rogai ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. A oração é a base das finanças, fazer conhecido todas as necessidades. A oração é a base de ganhar as nações. Pede-me e te darei as nações. Então, a oração é a base de tudo. Então, nós enviarmos alguém para o fronte sem uma retaguarda de oração é uma catástrofe. É como enviar Urias para o fronte esperando a morte. Pois é. João Marcos, de Goiânia, em Goiás, diz assim: é preciso que as lideranças conversem com os missionários. Não adianta enviar alguém que está há apenas alguns dias na igreja e não tem preparo algum. Fazer discípulos é muito importante. Deus quer que sejamos inteligentes e Ele capacita os escolhidos. Bom, já passou muito tempo da improvisação no campo missionário, né, pastor? Sim. Hoje, a igreja não envia ninguém que não seja primeiro examinado pela própria igreja. Em nossa igreja, a pessoa vai receber um treinamento. Ele não vai ao campo sem um treinamento. Ele vai para uma instituição em que confiamos, né, que conhecemos a seriedade da instituição. Ele vai ser treinado. Depois de treinado, ele tem uma experiência pequena, normalmente, uma pré-experiência, né? Fica um período, uma espécie de um estágio, e finalmente ele é enviado, mas depois do preparo. Uhum. Pastor Manuel Messias Cosme, de Itajá, no Rio Grande do Norte. Com a vida pautada em Cristo Jesus, confiando na fidelidade da Santa Palavra de Deus e aspirando como uma excelente obra, tendo como base de santidade, capítulo 3, 1 a 7 de 1 Timóteo. Que é onde Paulo fala lá as qualidades do bispo, né? Euclides Messias Alves, da capital paulista. A paz do Senhor. O trabalho missionário é muito importante. Alguém se habilita a abrir igrejas evangélicas na capital dos centros muçulmanos. De boca é fácil, pois os muçulmanos querem difundir sua religião, nem que seja na base do amor fraternal absoluto. Que é uma ironia dele, que ele põe aqui, bum, na explosão e tal. Mas é interessante, você vê, abrir igrejas para estrangeiros no mundo muçulmano é fácil.
Pode? Um exemplo, você vai em Dubai hoje, em Dubai, lá, 90% são estrangeiros. 90% é estrangeiro. E o próprio governo fornece terreno para as igrejas, porque eles querem o capital dos estrangeiros no país. Então fornece. Agora, a questão principal é alcançar os doimirados. Esse é o grande desafio. Por quê? Porque eles se fecham e não permitem mudança de religião. Aliás, nós estamos aí com um drama violentíssimo, né, de uma moça que foi condenada a ser enforcada porque se converteu à fé cristã, né? E antes de ser enforcada, ela vai receber 100 chibatadas, porque ela cometeu adultério. E ela é casada, né? Aí foram explicar, isso é no Sudão, se não me engano. Sudão. Mandou embora todos os missionários do Sudão. Pois é. Olha só o que está acontecendo. A moça agora, ela se casou, ela é cristã, ela se casou, o pai dela é separado da mãe. Olha só a história. O pai dela é separado da mãe. Aí essa moça não conviveu com o pai, porque o pai se separou quando ela era criança. Ela cresceu, se tornou cristã, casou-se com um homem cristão, certo? E está grávida dele, casada com esse cristão. Aí o pai, que não quis saber da filha enquanto ela era filha, denunciou essa moça para as autoridades porque lá no Sudão é proibido se converter à fé, abandonar a fé muçulmana. Então ela foi condenada à morte porque ela se converteu à fé cristã e não quis abnegar de Jesus, né? E a ser chibatadas porque ela adulterou. Falou, mas eu sou casada. Não, mas você casou com um cristão, nós não reconhecemos esse casamento, então você adulterou. E vai ser chicoteada 100 vezes e depois vai ser enforcada. Está tendo uma pressão internacional em resposta às orações dos cristãos, e isso faz uma grande diferença. Um exemplo, nós estamos agora orando também, o mundo inteiro está orando pelo Farsid lá no Irã, também, que é o mesmo caso, e há casos assim que a gente orando, a gente vê a mudança. Nós temos um caso lá dentro do Afeganistão, que foram 8 sequestrados lá, e na época do Bin Laden e tudo, a igreja orou, Deus fez um milagre, porque uma situação especial, eles levaram ele num container, colocaram numa prisão e correram porque pensavam que tinha gente correndo atrás e não tinha ninguém. Mas as orações têm poder, a Bíblia diz, a oração do justo tem poder. E nós devemos orar pelos povos muçulmanos, orar pelos povos budistas, pelos povos tribais, pelos povos hindus, porque de toda tribo, língua, povo e nação vai estar diante do trono do Cordeiro. Pastor Neto, como é que é esse trabalho que vocês fazem todo o carnaval? Detalhe para nós. Uma pessoa era o líder de jovens da igreja, ele tinha tido uma experiência com a igreja de origem dele, realizando viagens missionárias em períodos nas férias, a princípio, e eu conheci uma outra igreja que fazia isso, tinha vontade, mas não tinha ninguém que liderasse. Quando esse jovem foi, começamos a conversar e ele falou que queria fazer a mesma experiência conosco, percebeu que teria o meu apoio, e a princípio foram numa cidade que eu conhecia o pastor que estava lá, o missionário que estava lá, e eles chamaram o grupo, a igreja disponibilizou uma verba, eles entraram com outra parte. Aquela pequena igreja na cidade, no interior de São Paulo, Espírito Santo do Pinhal, foi o primeiro local, providenciou um local para o pessoal se alojar, uma antiga escola que estava desativada, limparam, e a turma levou colchões, e aí começou. Fizeram o primeiro ano, voltaram impactados, foram fazer o impacto e voltaram impactados. É feito um trabalho com crianças, um trabalho de recreação e evangelização. É feito um trabalho de saúde, porque vão alguns profissionais de saúde, hoje temos médicos, enfermeiras, temos fisioterapeutas, e eles levam kits para fazer aferição de pressão,
fazer medição de taxa de glicemia, dando orientações também na área de saúde. E, em geral, essas comunidades menores têm falta disto. Até antes de irmos, fazemos um contato com as autoridades da cidade, porque não queremos chegar fazendo alguma coisa sem autorização. E as prefeituras são muito abertas a esse tipo de atividade. Levamos cestas básicas, sempre há algum bairro mais carente, nos aproximamos do serviço social da cidade, eles abrem as portas e precisam deste apoio também, atendemos essas famílias. Temos um trabalho de, normalmente, oficinas de esporte com crianças e adolescentes. Agora temos um grupo especialista em oficina de pipa. A gente leva as pipas e faz. E, enquanto isto, nós aproveitamos para dar o testemunho cristão. Nos contatos, cada um fala da sua experiência, usamos uma pulseira com cores, e essas cores apresentam verdades do Evangelho, e explica-se, todo mundo quer receber uma pulseirinha, ainda mais na época, nós temos ido na época do Carnaval, o pessoal gosta, né? Mas só que nós contamos o significado das cores, e normalmente as crianças, principalmente, se entusiasmam, chegam em casa dizendo para os pais aquela história. A última cidade que nós fomos, passamos filme, fizemos a festa com as crianças, fizemos a oficina... Tudo na praça, né? Foi feito, tinha um ginásio e teve a praça também. Não é na igreja? Não na igreja. É feito num ginásio de esportes da cidade, que foi cedido pela prefeitura. Fizemos também no campo, armamos um cinema ao ar livre, levamos um telão para isto, passamos filmes evangélicos. Muitas pessoas estranharam e algumas vieram perguntar quanto é que custava, quanto custava para ter a criança naquela oficina de esporte, quanto custava para ter a criança naquela atividade recreativa, quanto custava o cinema, e eles ficaram assim deslumbrados por ver que tudo era de graça. Um empresário da cidade veio e nos ajudou, inclusive, cedendo alimentação, porque ele disse: o mundo de hoje é tão comercial e um grupo de jovens está deixando de pular o carnaval para vir aqui se importar com a nossa cidade. Como foi dito aqui, né, muita gente não sabe onde fica Taquarivaí, então ele ficou impressionado com o espírito de doação dos jovens, e por aí nós recebemos o apoio também. Agora, o pessoal, quando vai, o que é melhor, além do impacto que causa na cidade, eles voltam impactados. É isso que conta. Os jovens, quando vão, eles voltam impactados e levam isso para suas famílias, né? As experiências que têm, muitos que nunca são cristãos já há algum tempo, mas nunca compartilharam das verdades do Evangelho com alguém, nunca contaram uma história do Evangelho, nunca se doaram através de um trabalho de ação social e passam a ter essa experiência. Então, além do impacto que causamos na comunidade local, o grupo que vai volta impactado. Glória a Deus. A nossa repórter perguntou a respeito do tema de hoje. Vamos ver o que ela apurou. Em relação às igrejas locais e às missões, como a senhora acha que a gente pode estabelecer parcerias missionárias eficientes? Bem, realmente nós temos muitos missionários no exterior que estão sofrendo muito, né? E normalmente as igrejas se comprometem em ajudá-los e não o fazem. Eu acho assim que tem que ser uma coisa mais séria, né? A organização da igreja tomar conta disso também, e as pessoas fariam doações voluntárias, ou alguns até compromissos, né, mensais. Bom, para você ter uma eficiência melhor, o ideal é que você tivesse também uma qualidade melhor, ou seja, mais pessoas fazendo o mesmo trabalho que o missionário faz. Tem que ter mais clareza assim nas campanhas, né? Buscar mesmo o pessoal que está precisando, o pessoal simples, não só financeiramente, mas também de cultura, né? De sabedoria, até mesmo, né? Sabedoria religiosa. Aí vai dar um resultado, além de diferente, e super positivo também. Eu acho que missão é algo que está dentro de nós. Por exemplo, eu gosto de distribuir folhetim na casa das pessoas. Eu já faço isso.
Mas eu não faço isso para receber galardão. Eu faço isso porque é uma forma. Se eu não tenho acesso à pessoa, eu tenho a casa da pessoa, eu tenho a caixinha de correspondência dela. Eu deixo lá sempre uma palavra. Eu acho que deve ter uma centralização, né? Uma coisa organizada, mas acima de tudo debaixo da orientação de Deus. Né? Orientação são de Deus para a coisa fluir. Se puder tiver todas as uniões entre as igrejas, não essa separação que está tendo hoje, né? Um quer ser melhor que a outra, que sendo que não tem ninguém melhor que a outra, nem menor, né? Então, se puder pegar aquelas pessoas, são missionárias, dedicadas, né? Que quer levar a palavra para fora, ou onde ela quer. Se puder ajudar, melhor, né? Eles teriam que estar se unindo, tá? As igrejas, os pastores, missionários, para estar ajudando mais quem vai para lá. Você entendeu? É o meu pensamento. Através de dízimos e ofertas, poder mandar outros pastores para fora e fazer evangelização e montar igrejas. Olha, eu percebo que para que haja realmente essa parceria, a pessoa que vai em missão, ela precisa estar na submissão de um ministério, de uma autoridade espiritual. Então, se ela está em submissão a esse ministério irá patrocinar toda a missão dela. Embora ela enfrente dificuldades, como a gente sabe, no campo missionário se encontra muitas dificuldades, mas, porém, na questão de sustentação, isso tudo, essa parceria só será possível se ela estiver debaixo de uma submissão de uma autoridade espiritual, de um ministério. A parceria é essa. Muito bem. Quem se qualifica para missões, assim, quem quer ser missionário, geralmente é submisso ou tem muito rebelde? Olha, em termos de treinamento, se prepara a pessoa. Então, se a pessoa está disposta, ela vai ser treinada em todas as áreas. E essa área de submissão é sumamente importante. Porque muitas vezes a pessoa não tem conhecimento nesses lugares e agem diferentemente do que é um exemplo cultural e ele vai ter problema. Então, isso é muito importante nesses lugares diferentes, com culturas diferentes, com costumes diferentes, com comidas diferentes. Um exemplo, hoje aqui, a gente fala, o missionário come qualquer coisa. Essa é a ideia. Qualquer coisa serve para um missionário. Então, existe um paradigma negativo, uma segunda categoria, uma escória, como o apóstolo Paulo fala. Mas, imaginemos, alguém vai para um país como Coreia ou como China, que come cachorro. Mas imagina um cachorrinho de granja, vacinado, limpinho, tratado com ração. E o senhor já comeu cachorro? O cachorrinho, em alguns lugares. Comeu? Você muitas vezes come em alguns lugares, se você for nesses lugares, que você nem sabe, porque são pedacinhos pequenos. Então, você nem sabe que tipo de carne que é. Agora, imagina o pessoal que vai para o interior do Brasil. Eles amam, um exemplo, uma galinha caipira, um porquinho de lá. Agora, você imagina o que a galinha caipira come? De tudo, até aquilo. Pois é. Então, agora você imagina quantas pessoas que estão internadas com, um exemplo, um verme na cabeçotênia por causa de um alimento desse. Mas ele fala, eu não como um cachorrinho de granja. Pois é. Não, isso aí é tudo cultural, né? É complicado. A comida é complicado. Ai. O treinamento implica em todas as áreas. Mental, emocional, sentimental, espiritual, intelectual, cultural. Elza Orsoni Ribeiro, ela mora em Ubatuba, São Paulo. Faço parte da Igreja Católica e minha comunidade está muito envolvida com programas sociais, como o auxílio a drogados, moradores de rua, enfim, a tudo que se refere à comunidade. Como moro em Ubatuba, aqui está havendo muitos moradores de rua, o que está causando um sério problema para a nossa sociedade. Outro campo missionário importante, né? Sim. Evangelizar por meio da ação social. Osmar de Joinville e Santa Catarina. A Igreja Assembleia de Deus de Joinville mantém 280 missionários. Os membros contribuem voluntariamente e mensalmente com ofertas e carnês e tem um departamento exclusivo na igreja para as missões. A igreja com isso é grandemente abençoada e o Senhor acrescenta gradativamente o número de pessoas a serem salvas. A igreja realiza mais ou menos 5 batismos nas águas anuais. No penúltimo foram 309 candidatos e ontem foram mais 200 que desceram as águas. Louvado seja Deus, né? Deus está
Está abençoando aí. Bom, nós conversamos aqui sobre parcerias com a igreja local, né, parcerias missionárias com a igreja local, e você aí de casa, né, onde quer que você esteja, pode tirar suas dúvidas e conversar com os nossos convidados a respeito de como fazer essas coisas funcionarem na sua igreja, mesmo que você não seja o pastor, né? Então, o contato do pastor Davi Botelho, da Missão Horizontes, e do pastor Sebastião Neto, da Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul, o contato dos dois está lá no site vejamsó.com.br. Então entra na internet, vejamsó.com.br, vai lá na aba convidados, você tem o contato deles, pode mandar e-mail, fazer convite, fazer pergunta, eles estão à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado, pastor Davi Botelho, por ter viajado a São Paulo, né? É uma honra estar aqui contigo e obrigado também pelo convite. Imagina. E o pastor Sebastião Neto, que veio também de fora de São Paulo, mas pelo menos é mais perto, né? São Caetano. O que aconteceu com o time de São Caetano? Não vai voltar a ter São Caetano? São Caetano agora acho que tá de férias, né? O time tá de férias. Porque era uma potência, né? Sim, mas os investidores se retiraram. Tá certo. Bom, parabéns pelo trabalho que a Igreja Batista faz lá, né? Obrigado. E vamos ver quem é que vai levar os brindes da Academia Teológica da Graça de Deus. Vão para Ricardo de Lima, lá de Araçatuba, quente cidade do interior de São Paulo. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só. Thank you.